Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa jornada pela saga Operação Cavalo de Troia, do JJ Benítez, falando do volume 3. Nós já falamos do volume 1, do volume 2 e hoje então vamos falar do volume 3, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. Bom, o volume 3 da Operação Cavalo de Troia, ele foi lançado um ano depois do volume 2. Então lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que seria importante a gente ir guardando as datas, porque isso vai ter algum significado muito específico no decorrer da saga, no desenrolar da saga pelo próprio JJ Benítez. Então o primeiro foi lançado em 1984, o segundo, volume 2, em 1986, e o volume 3 logo em seguida, no ano seguinte, em 1987. E para quem assistiu ao vídeo onde eu falo do volume 2, vai lembrar que o volume 2 acabou de maneira abrupta. Eu dei esse spoiler, e dei esse spoiler lá porque era importante, porque justamente isso. O volume 1, ele tem um final, vamos dizer assim, um final. E o volume 2 não. O volume 2, de maneira muito perceptível, se encerra de forma abrupta, como se tivesse sido interrompido mesmo. E aí, essa interrupção brusca no volume 2 da história se justifica porque logo em seguida, no volume 3, o Benítez vai começar. O volume 3 ele tem uma estrutura muito parecida com a do volume 1, porque ele começa com o Benítez falando de uma nova busca por documentos, pelo que ele vai chamar a segunda parte do Diário do Major. Então, se no primeiro volume ele descreve toda a busca dele pelo Diário do Major e como ele encontra e tal, e começa já a falar sobre o Diário do Major, no volume 3 acontece a mesma coisa. Ele começa falando da busca por essa segunda parte do Diário do Major, por isso que o volume 2 terminou de forma abrupta, E aí ele vai buscar a segunda parte do Diário do Major, e aí depois, na segunda parte do livro, ele narra então a continuação do Diário do Major. Então é uma estrutura muito parecida com a do volume 1, tá? E aí é importante a gente ressaltar o que vai acontecer a partir do volume 3, nessa segunda parte do Diário do Major, e por que está dividido em duas partes e tudo mais. Mas antes de falar disso, uma coisa muito interessante no volume 3 é que no meio, depois da página 144, entre a página 144 e a página 145, existe um envelope lacrado no livro, com uma nota do Benítez dizendo assim: recomenda-se abrir estas lâminas somente após concluída a leitura das páginas precedentes. Ou seja, ele pede que o leitor abra o envelope depois que ele lê a primeira parte do livro, onde ele descreve a busca pelo Diário do Major, pela segunda parte do Diário do Major. E o que tem nesse envelope lacrado, eu não vou dar spoiler, Obviamente eu abri depois que eu li, mas eu não vou dar spoiler, tá? Mas acho que é importante, quem for ler pela primeira vez o volume 3 da Operação Cavalo de Troia, seguir essa regrinha aí de só abrir esse envelope lacrado depois de ler as páginas anteriores. Mas enfim, eu acho que o que é importante dizer sobre o volume 3 e sobre o que vai acontecer a partir do volume 3, de uma maneira muito reduzida, sem dar muito spoiler, é o seguinte. No volume 1, eles fizeram a Operação Cavalo de Troia do jeito que estava programado pela NASA. Foram lá, viajaram no tempo, foram testemunhas oculares dos 6 últimos dias da vida de Cristo na Terra, até a ressurreição e tal, e foram embora. No segundo volume, eles tiveram que voltar para uma segunda viagem oficial da Operação Cavalo de Troia para corrigir alguns problemas técnicos que tinham acontecido e tudo mais, que eu também não vou dar spoiler. Só que aí o que acontece? O Major e o outro oficial da Força Aérea Norte-Americana que viajou com ele para a época de Cristo,
que no livro se chama Eliseu, né? Então a gente não pode esquecer, eu não sei nem se eu cheguei a citar, que o major se chama Jazão lá, né? Quando ele vai lá conviver com a galera da época de Cristo, ele se chama Jazão. E o outro se chama Eliseu. Então, o major e o Eliseu, quando eles estão lá na segunda missão, né, que eles tiveram que voltar para corrigir lá os erros, eles de repente pensam o seguinte, eles estão tão fascinados com a figura de Cristo e tudo mais, que eles pensam o seguinte, peraí, a gente na verdade pode voltar a hora que a gente quiser. Por que a gente, ao invés de voltar, não começa a ter contato, a viajar por vários e vários momentos da vida de Cristo por conta própria, para conhecer melhor. E quando a gente retornar lá, né, para Israel, lá, né, da década de 70, que é quando eles fazem a Operação Cavalo de Troia, eles vão retornar no tempo certo. Obviamente não é tão simples assim, no livro é muito mais explicado, os cuidados técnicos que eles têm que ter, com todo o equipamento, com o módulo onde eles viajam e tudo mais, né? O que vai acontecer, porque a ideia deles é passar anos convivendo com Cristo, com a galera lá, né, de Cristo, para efetivamente conhecer toda a história de Cristo. Então, o que eles vão fazer no módulo durante todos esses anos, quais são os riscos que tem, se um deles morre, se os dois morrem, enfim. Tudo isso é explicado de maneira muito mais detalhada no livro, tá? Mas a ideia deles é essa, é justamente falar, a gente pode, né? A gente pode brincar com a operação e viajar pelo tempo que a gente quiser. E depois a gente retorna, né? Na data prevista pela Operação Cavalo de Troia, pela NASA. Então eles resolvem meio que dar um miguezão na NASA, né, para poder atender a um desejo pessoal deles dois, para conhecer melhor essa figura que para eles foi tão cativante, que foi Cristo. E no volume 3, ele explica um pouco isso, e aí ele vai ainda falar, eles resolvem então ficar mais alguns dias para falar, para testemunhar as aparições do Cristo ressuscitado no mar de Tiberíades, né, que é onde tem na Galileia, que é onde tem as aparições bíblicas do corpo do Cristo ressuscitado, enfim, essa coisa toda. Então eles vão falar um pouco isso, vão conhecer um pouco da infância de Cristo, através da narrativa da mãe de Cristo, enfim, da narrativa das pessoas, vão saber um pouco sobre os milagres feitos por Cristo, isso antes da morte dele, né? Antes de tudo isso, quando ele conhece, por exemplo, os pescadores do mar de Tiberíades, que vão ser depois apóstolos dele, como Simão Pedro, enfim, essas coisas. Então o volume 3, ele meio que ambienta-se no mar de Tiberíades, ali na Galileia, na região do mar de Tiberíades, onde eles vão, além de ver as questões das aparições do Cristo ressuscitado nesse lugar, também conhecer já um pouco da história pregressa de Cristo, tanto da infância quanto de quando ele começa a escolher os discípulos e tal, através da narrativa e do testemunho das pessoas. Tá? Então é isso, em suma, o que acontece no Operação Cavalo de Troia 3. E aí, eu já estou dando a vocês um spoiler do que vai acontecer nos outros, né? Não spoiler de cada um dos volumes, mas é isso. Os outros volumes, o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9, vão justamente falar dessa travessura que o Jazão e o Eliseu fizeram de dar um migué na NASA e resolver fazer essas viagens por toda a história de Cristo. Então, cada volume, a partir de então, vai trazer uma das aventuras que eles fizeram a um momento específico da história da vida de Cristo. Tá? Então é isso.
E para aquelas e aqueles, para aquelas pessoas que estão ainda dizendo, nossa, mas será que ele acha que tudo é verdade, que não é verdade, não é possível, não sei o quê? Eu quero ler o que tem na capa de trás do Operação Cavalo de Troia 3, que é muito interessante, porque o que acontece? Quando surgiu o 3, já estava, como foi muito rápido, né? Foram 3 anos entre o surgimento do primeiro, né? Entre a publicação do volume 1 e a publicação do volume 3, então quando o volume 3 foi publicado, ainda estava aquele burburinho muito grande sobre é verdade, não é verdade, meu Deus, não é possível que seja verdade, o cara inventou tudo isso e tal. E aqui tem uma resposta do JJ Benítez, na capa de trás, né, do volume 3, sobre essa discussão, sobre esse debate. E eu quero ler, não para adiantar a minha resposta, porque eu já falei que a minha resposta eu vou dar só lá no vídeo sobre o volume 9, se eu acho verdade ou não, tá? Mas eu vou ler para vocês a resposta do Benítez sobre isso. Ele diz: muitas pessoas, após a leitura dos anteriores Operação Cavalo de Troia, me formulam a mesma pergunta. Mas é verdade? Tudo isso é crível? E eu me vejo obrigado a repetir a única coisa que sei, que esses documentos existem e que, ainda que alguns se empenhem em pensar o contrário, eu não possuo tanta imaginação. Desafio quem quer que o deseje a construir uma vida de Cristo tão rica de lógica, audácia e beleza. Não é tão simples inventar discursos de Jesus de Nazaré, práticas inéditas e, o que é mais interessante, cheias de sabedoria. Ou esses 32 anos que os crentes designam como vida oculta. Inventá-los, claro, com dados, nomes, acontecimentos e circunstâncias coerentes. Em Operação Cavalo de Troia, eu sei, adeja algo mágico e real, alheio a mim mesmo. Eu não fui senão um simples instrumento, em suma, e não me cansarei de insistir nisso. É o coração do leitor que deve sentir se essas narrações acerca de Jesus são ou não críveis. Que cada qual, portanto, no mais íntimo do seu ser, julgue e decida de acordo com os ditames de sua consciência. Essa jamais se equivoca. Então essa é a resposta que o Benítez deu a toda essa coisa. E ele deu no volume 3, por isso que eu fiz questão de ler. Porque depois disso, ainda vieram 6 outros volumes da saga. Então, foi uma oportunidade, o Benítez nos deu uma oportunidade maior e mais profunda de concordar ou não com isso que ele coloca no volume 3. Por isso que eu falei que, apesar de ler, eu não estou dizendo qual é a minha resposta. Tá bom? Então é isso. Espero que todas e todos tenham gostado. Logo mais a gente faz a análise do volume 4 da Operação Cavalo de Troia. E eu continuo indicando a leitura, independentemente de você achar que é invenção, que é verdade, porque é realmente uma obra literária muito rica, uma obra literária muito bem escrita, mesmo que seja uma obra de ficção. Tá bom? É isso, gente. Operação Cavalo de Troia 3, do JJ Benítez. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, sigam nossas redes sociais, ajudem a gente a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.